vidas. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e revele o Teu coração a nós. E que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Nesses nesses dias de dificuldades, nesses dias difíceis, nós possamos estar unidos no Seu propósito. Glorificar e bendizer o Teu nome pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Muito obrigado pelo Espírito Santo, o mestre da palavra, o Senhor que conhece a palavra e revela o nosso coração. Nós Te louvamos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, como nós sempre estávamos juntos, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus todo domingo, nesse domingo nós não vamos poder estar juntos na comunhão, no calor da comunhão, por esse motivo que todos nós sabemos, e também o fato de nós estarmos voltando agora da Austrália. Passamos uma conferência na Austrália, ficamos quase 30 dias na Austrália, pregando o Evangelho. Agora estamos em casa, estamos aqui descansando dessa viagem, que foi uma viagem cansativa, mas muito proveitosa. O Senhor pôde fazer coisas grandes, coisas maravilhosas naquele lugar que nós tivemos, em Sydney, na Austrália. Foi muito bom, os irmãos ficaram edificados na fé, os fundamentos foram implantados poderosamente no coração deles. Vivemos tempos de delícia, tempos de maravilha, tempo de muito ensino da palavra de Deus, e Deus realmente mudou a nossa vida nesses dias. E nessa comunhão que tivemos, foi maravilhoso, porque o sangue de Jesus, na comunhão, pode nos purificar de todo o pecado, toda injustiça, e nós pudemos experimentar num tempo na presença do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos também aprender da palavra de Deus. É um culto normal, como qualquer outro. É um momento que, todos os momentos da igreja, existe um momento como esse. Nós estamos, não é pelo fato de nós estarmos longe e não estarmos juntos que nós vamos deixar de omitir algumas práticas da palavra de Deus. Como sempre no princípio nós falamos no ministério, antes de você participar da palavra, faz a sua oferta, prepara a sua semente, prepara a sua semeadura. Eva primeiro comeu, depois ela deu. Nós não somos assim, nós somos da natureza nova, a nova natureza de Cristo, que se deu primeiro. Então nós também temos que estar firmados nessa prática. Nós temos todos os compromissos que nós temos no ministério, vocês conhecem, os irmãos que estão junto com a gente sabem, e nós temos esse espaço para você que quer ser participante da salvação das almas, das vidas sendo transformadas. Você pode fazer isso e ser participante de uma obra tão gloriosa, com a sua oferta, com seu dízimo, com aquilo que tocar no teu coração, aquilo que o teu coração generoso propor, você faça, porque é o Evangelho do Senhor Jesus que está sendo ministrado. E você tem que entender o seguinte: em tempos difíceis, eu nunca vi um tempo mais difícil que o tempo da semeadura. O tempo da semeadura, todos os plantadores gastou com o benefício da terra, gastou com a preparação da terra. É um tempo muito difícil para o plantador, é o tempo da semeadura. Mas o tempo da colheita é um tempo de muita alegria. E se nós, no tempo de dificuldade, no tempo de medo, no tempo de escassez, se nós fizermos como o povo de Israel fizeram, lá em Malaquias capítulo 3, o povo estava saindo do exílio da Babilônia, e o povo estava perdidos, eram escravos, eram pessoas que estavam num lugar muito difícil em Deus, mas o Senhor Deus foi tão glorioso com eles que fez maravilhas através da generosidade daquele povo. Deus pôde abrir a janela do céu e manifestar o poder dele, a graça dele, para alcançar todo aquele povo, porque eles decidiram ser fiel ao Senhor. E também dessa mesma forma, não deixe a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve essa fidelidade na tábua do teu coração, para que quando as pessoas verem você triunfar, saiba que você realmente é uma pessoa que tem generosidade e tem entendimento de um princípio de honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu quero chamar você, convidar você, mais uma vez, para que esteja conosco, da mesma maneira, nos cultos na igreja. Você esteja conosco da mesma maneira nos cultos agora pela internet, nos cultos online. Isso é a palavra de Deus ministrada. E se nós temos algum medo do futuro, é porque nós não praticamos a palavra como deveria praticar. Porque a pessoa que é plantador, ele não tem medo do futuro, porque se a semente dele está plantada, ele sabe da colheita dele, porque Deus dá a chuva no tempo certo.
Então eu quero te chamar para essa prática e louvar a Deus pela sua semeadura, pela tua semente, que Deus seja glorificado na tua semeadura, na tua generosidade em pregar esse evangelho limpo, transparente, como nós ministramos pelo poder de Deus. Amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, que está escrita em Mateus capítulo 25. Nós vamos meditar nessa palavra hoje e glorificar o nome de Jesus através dessa palavra, ter entendimento dessa verdade de Deus que é tão sublime e viver essa verdade num nível que nós jamais vivemos e entendê-la também da forma que nós ainda não entendemos dessa maneira. Então, eu quero que você prepare, pega a sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia na mão, pega ela, ou liga no seu celular, mas abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 25, no verso 31. Eu quero ler com vocês essa palavra do Senhor Jesus, que tocou muito no meu coração, mexeu muito comigo essa palavra, e tem me dado assim uma direção muito poderosa do que o Senhor está fazendo nesses últimos tempos. Diz assim, Jesus falando: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e de todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Presta atenção que aqui Jesus está falando da volta dele à terra. Quando Jesus vier no trono da sua glória, eu quero te chamar a atenção para essa palavra. Ele assentará no trono da sua glória. Trono não é uma cadeira, não é uma mesinha, não é como ele sentou da primeira vez que ele veio. Trono da glória dele é algo que você jamais imaginou. Ele vem num trono, vai descer um trono junto com ele, chamado trono da glória dele. Esse trono vai manifestar quem Jesus Cristo é depois de ressurreto. Porque a imagem que nós temos de Jesus é a imagem do homem que desceu do céu, habitou no ventre de uma virgem, nasceu de uma virgem, foi um homem com estatura, foi um homem com cor, foi um homem com nacionalidade, mas quando ele vier, ele não vai vir com essa estatura. Ele subiu também para o céu com essa estatura diante dos discípulos. Ele subiu com a estatura de um homem. Mas ele vai descer com a estatura de Deus. Então ele vai descer num trono, num grande e sublime trono, um trono de glória. E ele não vai vir um Jesus de 1,80m, 1,70m, 1,85m, 1,90m, 2 metros, como você imagina ele. Ele não vai vir assim. Jesus vai vir no tamanho original de Deus, porque Jesus é Deus. E Deus, o tamanho dele é imensurável. Atos capítulo 7, verso 49, diz: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Qual o lugar do meu repouso? Não fez as minhas mãos todas as coisas? Se o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés de Deus, que tamanho que é Deus? E esse Jesus, que você fala com ele, que você crê nele, que você ama ele, ele vai surpreender você e a mim na próxima volta dele. Ele vai surpreender você e a mim porque ele vai vir num trono de glória. Ele vai vir no tamanho original dele, no tamanho que toda a terra o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7 e 8 diz que eis que ele vem sobre as alturas e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então Jesus vem desse tamanho, esse Deus tão sublime, descendo das alturas e assentando num trono, aonde você não pode imaginar o planeta Terra, porque o planeta Terra é como uma bolinha de gude na mão dele. O planeta Terra não é nada significativo o tamanho de Deus. O tamanho do seu Jesus, quando ele vier no sublime trono dele, todo brilhante e reluzente, como um Deus soberano que ele é. Ele vem agora como em forma de Deus buscar o seu povo. E ele diz aqui que ele colocará separado as ovelhas de um lado e os cabritos do outro lado. Eu meditando, por que os cabritos do outro lado? As ovelhas é diferente, a natureza da ovelha é diferente do cabrito. O cabrito anda sozinho. O cabrito tem uma natureza
que ninguém consegue dominar a natureza do cabrito. Se você que é um criador, que viu como é que é a natureza do cabrito, o cabrito sobe em árvore. O cabrito, ninguém suporta ele é terrível. E ele tem uma característica diferente da ovelha. O cabrito não se mistura. O cabrito não sabe andar em comunhão. O cabrito é briguento. O cabrito enfrenta as pessoas, enfrenta animais, enfrenta tudo. O cabrito sobe em cerco. O cabrito... Você que quer pesquisar sobre o cabrito, pesquisa aí. Ele é irreverente. Ele não tem natureza que é domado. Ele não se doma. Então a ovelha é o contrário, a ovelha é dócil, a ovelha é mansa, a ovelha é humilde, a ovelha não é escandalosa, a ovelha é tão mansa que ela ouve a voz do seu pastor e ela sabe o que o seu pastor quer. Então Jesus está falando aqui, pegando dois animais como característica. Ele está pegando a ovelha e ele está pegando o cabrito. A ovelha tem uma característica totalmente mansa e dócil e é diferente da natureza arredia do cabrito. E Jesus diz aqui, ó: e reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritas ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Olha só, Jesus disse que vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os cabritas à sua esquerda. E então dirá o rei. Olha só como é que Jesus virá. Ele virá como rei. Eles zombaram dele e escreveram uma tábua por cima da cruz: Rei dos Judeus. Aquilo para as pessoas da época era uma zombaria, porque eles intitulavam que Jesus dizia que era rei. Então eles não receberam como rei, mas escreveram Rei dos Judeus. Aquilo foi uma zombaria para as pessoas que crucificaram Jesus. Só que quando ele vem como rei de fato. Ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem como general de guerra de exército. Ele vem imponente em todo o seu trono. E ele vai descer com seus anjos. Ele vai descer com com os anjos nas regiões celestiais. E ele vai separar os bodes das ovelhas. Os crentes, os cristãos, os que amam Jesus, os que seguem os mandamentos de Jesus. Ele vai pegar eles e separar eles para a direita, e os que não seguiram os mandamentos de Jesus, os que viveram sob a sua própria seu próprio entendimento, não buscaram na palavra de Deus, não buscaram o entendimento da palavra acerca da salvação, acerca da eternidade, esses que não ligaram para isso. O interesse deles era o mundo, o interesse deles era as posses do mundo, eram as coisas do mundo. Eles não obedeciam a Deus da forma que Deus dizia, e eles procuravam a justiça própria. Como Romanos 10 diz, não submeteram à justiça de Deus e submeteram a sua própria justiça e não sujeitaram a justiça que vem de Deus. E não sujeitaram a palavra que vem de Deus, os mandamentos que eram de Deus. E Deus até mandou muitos profetas, muitos evangelistas, muitos pastores, muitos mestres para falar com eles. O caminho é esse. Esse é o caminho. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Passe pelas águas do batismo. Recebe o Espírito Santo. Comece a praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então os que rejeitaram essa palavra, rejeitaram por causa da natureza que eles decidiram a ter. A natureza do cabrito. Não foram submissos. Não foram obedientes como a ovelha obediente. Então Jesus diz que quando ele vier como rei, ele vem como rei, como Senhor. E vai separar as ovelhas dos cabritos. Então colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Olha o que ele mais dirá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, desde que Deus criou o mundo, Deus preparou um reino. Não foi agora que Deus preparou. Deus preparou desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, por livre e espontânea vontade. Porque Deus não fez o homem para ser um escravo. Deus fez um homem para ser filho. E Adão, o primeiro homem, pecou e caiu. Por isso Jesus Cristo veio como segundo Adão, sem pecado, entrou no pecado do homem, arrastou o pecado para si, levou o pecado para a cruz, para que todo aquele que o receber, receba perdão dos seus pecados e a vida eterna.
Então ele vem como rei. E ele vai fazer algo muito especial que você tem que ver. Ele disse: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Quando ele falou assim, vinde bendito do meu Pai, eu pensei algo. O que eu faço nessa terra para ser bendito do Pai? Primeiro, eu preciso submeter a palavra de Deus, eu preciso nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu estou falando de um reino que ele vai trazer. Você não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Eu sei que eu estou falando com você que não passou pelas águas do batismo, não aceitou Jesus como Senhor da tua vida. Você diz: não, eu creio em Jesus, eu sou cristão, mas você não procedeu como um cristão procederia e deve proceder. Você procedeu só crendo, não praticando. Eu estou falando de prática. Batismo nas águas é prática. Receber o Espírito Santo é através da fé. Oração em línguas é através da prática. Jejum para quebrar sua carne é através da prática. Então o Evangelho tem muitos mandamentos e que talvez você, por não ouvir uma pregação como essa, uma palavra como essa, você não decidiu entrar nessas práticas. E se você não decidiu entrar nessas práticas, e agora você conhecendo as práticas que você tem que mudar, o seu costume, a sua maneira, a sua forma de crer, e crer no Evangelho da forma que está escrito, porque o que nós estamos falando para você aqui é da forma que está escrito. Não é da forma que eu acho, não é da forma que eu imagino, é da forma que está escrito. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele falou que precisa crer, precisa ser. Crer e ser batizado será salvo. Mas quem não crer, não praticar, será condenado. Ele está falando de duas condenações aqui também. Ele está falando de uma condenação aqui também. Ele está falando da condenação do cabrito e da liberdade, da salvação da ovelha. Por isso que ele diz: quem crer e for. A ovelha foi, a ovelha submeteu, o cabrito não. O cabrito não mudou sua natureza, o cabrito não quis uma mudança. Então ele falou: olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome. Aqui agora foi algo que chamou minha atenção. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Quando te vimos com sede e te damos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedássemos? Ou nu e te vestíssemos? Quando te vimos enfermo e preso e foste nos visitar? Olha só, os justos perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Eles não lembravam. Como é que eu fiz isso? O justo, essas são as práticas do justo. Essas são as práticas das ovelhas. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, justo. Esta foi a prática do justo: se dar por outras pessoas, ajudar quem precisa. Todo aquele que se diz cristão, o coração dele é diferente do coração do cabrito. O coração dele é compartilhar, o coração dele é servir, o coração dele é repartir, o coração dele é semear, o coração dele é fazer aquilo que a palavra de Deus manda, porque Deus permitiu que os necessitados ficassem ali, para que fossem justificados nos necessitados. Se você olhar, eles só foram chamados de justos porque eles foram justificados indo até o necessitado. Então, se você ficar dentro do seu comodismo, dentro da sua zona de conforto, olhando para a sua própria vida, para suas próprias conquistas, você será um cabrito. Na volta do Senhor Jesus, você é o cabrito. Porque muitos tiveram fome e você tinha fartura. E você não foi servir. Muitos estavam doentes e você não preocupou com a saúde deles. Muitos estavam nu e você não procurou investir em ninguém. Tudo que você viveu nessa terra foi em seu bel prazer, em seu bel benefício. Isso é característica de cabrito.
A característica de ovelha é dar a lã para quê? A ovelha dá a lã para cobrir o nu. A ovelha dá a carne para alimentar o faminto. A ovelha dá o leite para sustentar. A ovelha se doa. A ovelha veio para doar. Por isso que Cristo era o Cordeiro de Deus. Ele veio não para viver a vida dele aqui. Ele veio para viver uma vida de doação. E agora, nesses tempos difíceis, que a morte ronda tão próximo, todos os lares do mundo todo. Está o mundo em pânico, desesperado. Não tem casa de rico, não tem mansão de rico que essa peste não pode entrar, não tem mansão de pobre que essa peste não pode ir. Todos os lugares estão nus diante da terra toda. Não tem álcool em gel que pode livrar se não for Deus. É claro que ele faz parte. Você higieniza, você faz seu trabalho, é muito importante. Você lava suas mãos, isso é de extrema importância. Você está cuidando da sua saúde. Mas tudo isso, tem pessoas que pegou coronavírus mesmo lavando as mãos. Então isso não escapa a você de uma peste como essa. Você tem cuidado, você lava a mão no banheiro, você sai da porta do banheiro, a primeira coisa que você pega é na maçaneta, e você tem que voltar e lavar a mão de novo. Então não tem como nós, que estamos acostumados, um costume completamente diferente, de tocar em tudo, pegar em tudo. Você vai no supermercado, você toca na laranja, você toca no abacate, você toca na manga, você toca na banana, você toca nos utensílios. Já pensou uma pessoa? Ele vai pegar 100 itens. Ele pega um item e lava a mão com álcool. Ele pega outro item e lava a mão com álcool. Não é isso que protege só. Isso protege, isso faz parte. Mas é Deus. Só Deus pode livrar você e eu. Só Deus pode nos guardar sarados dentro da palavra dele. Então, dizendo assim, para você entender, não tem ninguém que não está exposto. Não tem ninguém. Todos estão expostos. O menor risco que você puder, ficar na sua casa, cuidar, você ouvir as autoridades, procurar zelar, é maravilhoso. Isso é tudo maravilhoso, devemos todos nós. Tanto eu estou aqui em quarentena, porque eu cheguei de viagem, agora estou em quarentena, não tenho contato com ninguém, estou obedecendo à lei dos homens, estou cuidando, mas isso não significa que eu estou imunizado e protegido. Eu vou ter que sair para a rua uma hora dessa. A hora que acabar a quarentena eu vou ter que sair. E sabe quem vai me proteger? Aquele que mandou escrever os Salmos 91. 1000 cai do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Porque nem a peste perniciosa, nem a morte que assola o meio-dia, nada disso vai tocar a você, nada disso vai tocar a mim. Se nós fizermos do Altíssimo a nossa habitação, do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não temeremos mal algum. Então, preste atenção nisso. Nós seremos guardados pelo Senhor. Quando a praga pegou o povo de Israel e veio de lá para cá, matando todo mundo, aonde tinha os ombrais da porta deles, que eles passaram o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não entrou naquela porta. Então, se você tem o sangue de Jesus na tua vida, creia somente nessa palavra, porque você é um cristão, você não tem medo da morte, você é uma pessoa livre, é uma pessoa que teme a Deus, e você sabe que tem um Deus por você. Mas se você não praticar a palavra, e você sabe o que tem que fazer e não fizer, você não é contado com o justo. Aqui ele falou assim, ó, ele vai colocar o justo à sua direita. Então, olha o que ele diz. E quando tiver, então dirá o rei, respondendo lhes dirá, em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Olha o que é justiça. De Jesus está dizendo, então, eu vou dizer, quando eu estiver separando, que ele é o rei, ovelhas de um lado, cabritos do outro, e ele vai dizer para os justos. O que faz eu ser justo? Eu repartir. Eu cuidar, ajudar a cuidar das pessoas. Trabalhar. Eu servir o Senhor naquilo que o Senhor me designou para fazer. Eu poder cuidar do órfão, da necessitado, da viúva, repartir, servir, não ter uma vida de unidade, somente a mim. Vem a mim, não é vem a nós, é vem a mim, tudo é vem a mim. Eu não serei justo, mas a ovelha, quando ela
Jesus está falando aqui que esses que têm essa natureza chama-se justo. Tive fome e me deste comer. Estava nu, me vestiste. Estava forasteiro e foste me recebeste. Estava na prisão e me visitaste. Estava enfermo e foste me ver. Olha só, Jesus chama esses que fazem tais coisas de justos. E olha o que tem para o justo. E o rei dirá também aos que estiver: vinde benditos, entrai no gozo do seu Senhor. Entrai na presença do seu Senhor, no reino do seu Senhor. Agora olha só. E o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Olha o que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo, não preso, não te me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo, preso, e não assistimos? Então lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequenos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Preste bem atenção no que eu quero te dizer agora. Lendo tudo isso aqui, Deus deu a nós toda a condição. Eu não tinha nada. Eu era uma pessoa perdida, lá na beira do rio, pescando, não tinha condição financeira, não tinha nada. Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, eu não tinha profissão, analfabeto, sem escolaridade, sem nada. Essa era a minha condição. Quando Jesus me deu, a primeira coisa que eu fiz foi repartir. Eu comecei a repartir. Eu comecei a servir. Nós começamos a sair para os estados mais pobres do Brasil, levando toneladas e toneladas de alimentos. Se você entrar no nosso site, você vai ver os trabalhos que nós fazemos. Você sabe por que nós fizemos esse trabalho? Não é porque nós somos bonzinhos, não. Todos nós temos defeitos, temos nossas variações, todos nós temos, mas o temor da palavra de Deus. Tive nu, não me vestiste. Nós levamos roupa. Estava enfermo e não visitaste. Nós levamos saúde no nome de Jesus, curando os enfermos. Estava preso na bruxaria, preso nas doutrinas erradas, preso numa fé vã, num pedaço de papel na parede. Nós estávamos presos, nós chegamos em lugar, pessoas presas numa imagem, em umas coisas, preso num algo que se pega, e não preso ao Senhor. E nós fomos no meio desse povo. Nós fomos levar comida, nós fomos levar roupa, nós fomos levar alegria para aquele povo. Por quê? Por causa da revelação dessa palavra. Jesus disse: tive fome e não me deste comer. E eu estou falando aqui também, às vezes, com muitos líderes, muitos pastores, que batalham, trabalham, constroem, e faz. Amados, nós temos que sair, assim que pudermos, pôr a nossa cara na rua, pôr os nossos pés na estrada. Nós temos que levar o evangelho do reino de Deus, anunciar a salvação pelas pessoas. Esse ano de 2019, nós fizemos 7 cidades no nosso estado. Nós levamos quase 100 toneladas de alimentos. Nós suprimos as pessoas. Nós batizamos mais de 3.000 pessoas, entregar suas vidas a Jesus. Nós estamos colocando o pé na estrada. O Ministério Pescador do Sal da Terra tem uma função de amparar o pobre, amparar o necessitado, cuidar do doente, cuidar do desterrado, fazer casa para as pessoas que não têm nenhum lugar onde morar. Todo o recurso que tem vindo nas nossas vidas, nós temos ficado com o suprimento das nossas vidas e nós temos investido no Evangelho. Nós não estamos construindo um patrimônio aqui na terra. Sabemos que não somos daqui. Porque eu não quero nesse dia ser chamado pelo grande rei, que o tamanho dele é maior que o universo, maior que a terra. Ser chamado por esse grande rei, malditos. Por que maldito? Tive fome e não me deste comer. Estava nu, não me vestiste. Você não deu um passo para ir atrás. Você só pensou em você. Você viveu dentro do egoísmo. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro?
O Lázaro tinha só males, chagas. E ele ficava à porta daquele rico, esperando uma migalha. E o rico não dava nada para ele. Os cães vinham e lambiam suas feridas. Mas o pobre morreu e foi recebido no seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico foi sepultado. E quando o rico viu de longe Lázaro, sabe o que ele disse? Ô pai Abraão, manda alguém para falar com eles. Manda alguém para minha casa, para falar para minha família, para dizer como é que é verdade. E Abraão disse, não, lá tem Moisés e os profetas. Hoje eu estou sendo um profeta na sua vida. Eu estou dizendo a você, não deixe a direita. Se você não tem essas obras, sai das obras da esquerda, que é sem congregar, sem unidade, separado, repartido, só os seus próprios interesses, só suas próprias vaidades, as suas próprias coisas. Sai desse lugar, porque o grande rei dirá quem está nesse lugar: malditos, agora tem preparado para ti o inferno e o fogo. Não aceite isso. Receba Jesus como Senhor e viva a vida de doação, viva a vida de entrega, porque os dias estão passando. Todos nós estamos vivendo dias de aflições e tormentos e dificuldades, mas aqueles que confiam no Senhor resplandecerão como o sol do meio-dia. Então eu quero chamar você para esse lugar, para viver o que Deus tem para a tua vida. Entre junto num programa como esse, de sustentar as pessoas, de ir até o pobre, de estender a mão para o cansado, para o sobrecarregado, para você se chamar de justo. O que eles fizeram para ser justo diante de Deus. Aqui está dizendo aqui, ó. Os ímpios irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Servir pessoas para Deus é justiça. Ele chama você de justo quando ele diz: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Então, será que o seu medo de repartir vai te deixar do lado esquerdo? Será que o seu medo de não entregar a sua vida, um pouco, parte da sua vida, para servir alguém, vai te deixar à esquerda? Vai. Se você não partir, não tomar uma decisão de entrar para a direita, para o lado direito, aonde você será bendito, aonde você será justo. Como é que eu me justifico? Eu me justifico. Já pensou se eu tivesse condição financeira e pegasse toda a condição que eu tinha para mim me deleitar dentro da condição somente, não tirasse o sustento para mim e eu fosse correr e implantar essa terra e plantar essa terra e o rei dirá para mim: olha só o que você fez, você construiu um império para você na terra, mas você não foi atrás do perdido, você não foi atrás do cansado, você não foi atrás do sobrecarregado, então você não é justo. Justiça para Deus é eu receber de Deus e eu servir o outro, porque o que você recebeu de Deus. Capacidade humana nenhuma faria o que você faz. Você pode achar que seu diploma, sua faculdade, as suas coisas te proporcionaram tanta coisa, mas não é isso não. Se Deus não tivesse dado saúde, inteligência, fizesse você diferente, você não estaria no lugar que você está. Se você está no lugar que você está, porque Deus te colocou lá. Quem te fez diferente, diz o apóstolo Paulo? O que tem tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Então você recebeu. Se você recebeu, reparta. Trabalhe a sua vida para repartir. Serve alguém. Não passe de rosto virado ao necessitado, ao cansado, ao caído. Serve ele para você ser chamado justo. Para você ser encontrado justo diante de Deus. Porque tive fome, Jesus estava com pobre, tive fome. Jesus estava com nu, estava nu. Jesus tive sede, estava com quem estava com sede. Jesus estava preso, estava com quem estava preso. Jesus estava enfermo, estava com quem estava enfermo. E quando você vai lá, você se torna um justo. Você se justifica tudo que Deus te deu por causa da sua lealdade, da sua generosidade, da sua bondade de coração. Você mesmo que se justifica. Jesus te justificou na cruz e fez de você um justo. Agora você se justifica dizendo que você é justo quando você vai. Então essa palavra leva você num lugar. Não ande só. Você precisa congregar.
Você precisa ter uma igreja. Você precisa trabalhar nas obras dessa igreja. Você precisa, se as obras dessa igreja é obra de justiça, para fazer com que um justo seja justificado, então você pratica as obras de justiça. E é essa que nós falamos aqui. Cobrir o nu com a glória de Deus. Cobrir o enfermo com o poder de Deus para curar ele. O sem teto, o sem terra, o sem lugar para ficar, preparar e levar para dizer para ele ter uma casa no céu. Jesus diz, vou preparar lugar. Então, pratique essas obras. Entre nesse lugar e vive o que Deus tem para você. E quando você decidir no teu coração, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Você pode ter certeza que Ele vai te dar um povo para você andar com Ele. Não andar como cabrito isolado, mas andar com um povo generoso, um povo de coração pronto para servir. Isso é a obra de Deus na terra. Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a obra de Jesus e essa é as nossas obras. Tem espaço para você no Ministério Pescador Sal da Terra. Se você quer ir junto conosco, tem espaço para você. Para nós, com uma única função. O dia que nós não tivermos o desejo e não tiver missões mais de sustentar, de levar a palavra de salvação, não ande conosco, mas enquanto nós tivermos esse coração, ande conosco, porque isso é atitude de justo, não atitude de cabrito, atitude de ovelha. Que Deus abençoe você ricamente. Nós vamos estar mais vezes aqui. Eu quero convidar você para quarta-feira, às 19h30, nós estamos novamente num culto online como esse aqui. Você recebendo o poder daí, eu recebendo o poder daqui, e nós unidos até que nós podemos abraçar, porque essa tela, ela é fria. Gostoso é o abraço, gostoso é poder abraçar um ao outro, gostoso é poder trocar uma palavra de carinho, gostoso é um beijo, gostoso é um abraço, gostoso é comunhão, gostoso é esse gesto, e nós sabemos que tudo isso está passando. Nós estamos orando e sabemos que essa nuvem negra está passando. E Deus está no controle de todas as coisas, que é entregue para Ele. Tudo que você entrega para Deus, Deus está no controle. Então, vamos andar nessa fé, tá bom? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas do outro lado da tela, que nesse exato momento, está agora te agradecendo e orando e dizendo que é o Senhor na vida deles. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, o teu poder, a tua graça sobre a tua filha, sobre o teu filho. Arranque fora o medo, porque João diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, que nós não tenhamos medo nenhum, que podemos crer que é somente uma dificuldade que o mundo está passando, mas já vencemos pelo poder do sangue de Jesus. Guarda os teus filhos em paz. Livra eles de todo mal. E aquele pai que quer entregar sua vida a Jesus agora, nesse exato momento, sonda o coração dele e receba a oração dele como uma oração de confissão, de entrega ao Senhor, para ser justificado e ser colocado na direita, quando o Senhor vier no seu trono de glória, com seus anjos, eles possam estar à direita. Por isso eu os abençoo e declaro no poderoso nome de Jesus o seu amor e a sua graça sobre a vida deles. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Pai, muito obrigado por nossos telespectadores, pelas pessoas que estão conosco. Eu te agradeço, eu te louvo, porque aqui do mesmo jeito nós andaremos praticando a tua palavra, como está escrito. Nós não concordaremos de maneira nenhuma de que a igreja do Senhor pare, porque o Senhor nos constituiu para levar as boas novas. Muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço por ter falado com tantas pessoas nesse momento, cada um deles. Receba o milagre necessário. Se tiver alguém enfermo, que seja curado. Se tiver alguém com qualquer tipo de doença, seja curado. Se tiver alguém com medo, eu ordeno que esse medo bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Mas venha a fé, a segurança pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e até quarta-feira.